A nossa aula de hoje, da nossa sexta-feira, né, graças a Deus, chegou mais uma sexta-feira, nós vamos falar sobre os agentes transformadores do relevo e as formas de relevo também. Lembrando que nas aulas anteriores, o nosso conteúdo foi sobre as rochas minerais, correto? E aí nós vamos aprender sobre esses agentes transformadores do relevo. Nós temos os agentes internos, que são chamados de endógenos, e também nós temos os agentes externos, chamados de exógenos, correto? Vamos lá. Os agentes internos, eles são mais propriamente classificados como vulcanismo, o tectonismo e também os terremotos, correto? E também nós temos como exemplo os agentes internos, como a erosão, a qual se divide em três etapas. A primeira delas seria o desgaste, a segunda seria também a questão do transporte, né, dos sedimentos, e a terceira, a deposição desses sedimentos. Essas ações, elas são provocadas por agentes de diversos nomes. Dentre eles nós podemos citar o intemperismo. O intemperismo, ele é o resultado das modificações químicas e físicas. A ocupação também da superfície, ela se dá geralmente voltada às questões dos recursos ou do fator chamado topografia. A topografia, ela é favorável à alocação do indivíduo sobre a superfície. Geralmente, né, são um dos fatores que levam as pessoas a procurarem a construir as suas casas, os prédios, né, sobre os lugares planos, correto? E também nós podemos observar que, devido a esses fatores, ao crescimento das cidades, as pessoas passaram a ocupar lugares de situação topográfica íngreme, o qual esses problemas dessas construções ocasionaram os chamados problemas socioeconômicos, onde vocês podem observar nos noticiários, nos jornais, algumas situações que residências elas são derrubadas pelas enxurradas, acontece um desbarrancamento e dentre outros fatores que são ocasionados propriamente por essa ocupação nesses lugares íngremes. As formas de relevo, conforme eu havia dito no começo da aula, elas têm uma formação composta primeiramente pelas cadeias montanhosas, também as planícies e as depressões e os planaltos. As cadeias montanhosas, o que seriam então essas cadeias? São elevações, né, na superfície terrestre que geralmente atingem alturas de 100 a 500 metros. Então essas são as cadeias montanhosas. Logo em seguida nós temos as planícies. As planícies são, o próprio nome, né, já diz, são áreas planas onde ocorre a sedimentação, correto? E consequentemente nós temos a depressão. A depressão, elas apresentam, né, poucas irregularidades e altitudes de 100 a 500 metros, melhor dizendo. E também nós temos os planaltos. Os planaltos, eles têm altitudes referentes acima de 300 metros e também com serras e escarpas. Porém, aqui nós vamos observar que existe uma diferença entre as serras e as escarpas. As serras são relevos alongados que possuem poucas irregularidades, né, topos, melhor dizendo, irregulares, e as escarpas são formas que lembram degraus, geralmente as bordas dos planaltos, correto? Então aqui, neste breve resumo, nesta contextualização do conteúdo, nós vamos encerrar a nossa aula nesta parte explicativa. Agora vocês estarão dando sequência às atividades que estarão disponibilizadas na plataforma. Uma boa aula para todos vocês. Até mais!